Já foi lido o texto desta noite, em Atos 8, 26 a 40. Mas nós vamos ler só o 26. Eu gostaria que Igor colocasse esse texto aí, 26, só o 26. Leiam todos, por favor, se estiver já aí. Bombeiro não viu, não. Vamos lá de novo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Amém. É impressionante como este homem estava neste lugar, ou nessa, hoje nós chamaríamos de rodovia, nessa estrada, 5.885 quilômetros da sua casa, ou de onde ele trabalhava. Ele está naquele lugar, naquela mesma hora, não é algo por acaso, é algo trabalhado na eternidade, Deus fazendo tudo acontecer como Ele quer. Nós vamos falar hoje sobre Deus em busca dos escolhidos. Esse texto é fenomenal, extraordinário. A anatomia da graça aqui é espantosa, da graça soberana de Deus. Aqui trata-se da compreensão que a salvação, elaborada por Deus, planejada por Deus, é iniciada por Ele, é sustentada por Ele, é concluída por Ele, unicamente pela sua vontade. Poder e escolha de Deus, sem depender de qualquer mérito humano. Meus queridos, é uma ilusão tremenda humana pensar que pode fazer alguma coisa para buscar a Deus. O homem busca a Deus, isso é ilusão. O homem só vai ao encontro de Deus exatamente quando Deus toma a iniciativa de buscá-lo. Pela cegueira do homem e pela sua morte espiritual, ele é incapaz inteiramente de chegar a Deus. Nós vamos ver aí Efésios 2:1, que mostra, queridos, que nós estávamos, Deus nos vivificou, estando nós mortos, estávamos mortos em delitos e pecados, separação inteira, total. O homem estava totalmente alienado de Deus, incapaz de fazer qualquer coisa, não só que agradasse a Deus para atingir o seu coração para a salvação, mas incapaz de até achar o caminho. Olha como eu, você, nós estávamos quando não tínhamos Cristo. 2 Coríntios 4:4, o que é que diz aí? O Deus desse século, vamos lá? Nos quais o Deus deste século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O homem está cegão, está perdido no tiroteio, está caminhando para o inferno sem saber. E este homem, amados,
apesar de Deus ainda coloca neste homem um desejo. Apesar do homem ser cego, separado de Deus, há certos desejos no homem, colocados pelo próprio Deus. Deus fez formoso tudo a seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Ele busca algo que possa preenchê-lo. Vamos ver aí 3:11 de Eclesiastes. Vamos ler? Colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem está perdido. O homem não sabe chegar a Deus pela sua própria imaginação, pelo seu próprio ser, pela sua própria iniciativa. Ele sente que tem algo que precisa preenchê-lo, mas ele procura lugares, pessoas, etc., contrários ao pensamento de Deus. Por isso que Romanos capítulo 3, versículo 11 diz isso. Uma das coisas que tem nesse texto aí: não há quem busque a Deus. O homem está totalmente corrompido, podre em si mesmo. Até as suas obras de justiça são como trapo de imundícia. Ele não tem nada que possa encantar Deus para salvá-lo. A realidade divina, meus queridos, é essa: não há quem busque a Deus de maneira satisfatória. A nossa doutrina é extraordinária nesse sentido. O homem é incapaz, mostra a incapacidade humana. Ele não tem habilidade nenhuma, mesmo sentindo que algo deve ser preenchido, ele não tem capacidade de chegar a Deus. Ele está morto. A conversão não é uma história de um homem que encontrou Deus. A história aqui é do Deus soberano que tomou iniciativa para buscar o homem. Jesus Cristo nos diz isso. 19:10 de Lucas: o Filho do homem veio buscar o quê? Salvar que se havia perdido. John Stott disse uma coisa interessante: a conversão do eunuco, que é o caso aqui, é um exemplo notável da providência, olhe bem, providência divina guiando o pecador até Cristo. É fabuloso isso que Deus faz. Isso concorda com o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele mostra, Jesus Cristo disse que não tem como o homem se chegar a Deus, e dizendo essas palavras, 6,37 de João. O que é que diz aí? Aquele que o Pai me dá, vai a quem? Vai a quem? Aquele que o Pai me dá, irá a quem? Ao Filho, gente. Não está aí? E o que ele disse: e o que vem a mim, jamais lançarei fora. É por aí o caminho de Deus. A realidade bíblica das Escrituras não é algo que o homem possa fazer, mas que Deus direciona tudo o que deve fazer. No versículo 44 ainda é mais forte: que ninguém pode vir a quem? A mim, se pelo Pai não for, obrigado, concedido. Então vamos pensar, gente, nesse texto maravilhoso, extraordinário em todos os aspectos, desse homem
religioso, extremamente religioso. Os maiores estudiosos da palavra de Deus mostram que esse homem era um prosélito. O eunuco, né, era um prosélito, isto é, um homem de certo ponto é extremamente temente a Deus. Este homem era um buscador, não da forma que Deus queria, mas era um buscador. Ele estava abrindo, ele estava lendo um livro. Ele estava lendo um livro de Isaías. Estava nas mãos dele, mas faltava descer ao coração. A expressão bíblica é: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse homem era influente, esse homem era extraordinário, assim, em termos de capacidade humana. Era um alto funcionário da rainha Candace, hoje Sudão. Ele é de origem etíope, mas estava lá no Sudão. Era um homem que tinha realmente muita coisa, tesoureiro da mulher, de maneira que era uma pessoa reconhecida como uma pessoa honesta. Por cima disso, ele era religioso. Ele viajou 5.885 quilômetros, não foi metros, não. A gente, às vezes, vizinho aqui, a gente não vem para cá. Esse homem era religioso, viajava milhares de quilômetros para adorar em Jerusalém, mas era defunto, não era salvo. Ele possuía religião, ele possuía influência, ele tinha em mãos o texto sagrado, mas ainda não era salvo. A religiosidade não produz novo nascimento, regeneração, transformação, ressurreição espiritual. Ele tinha a Escritura em mãos, estava lendo, mas não tinha a luz dessa Escritura no coração. Meus queridos, aí Deus começa a fazer uma preparação extraordinária, maravilhosa na vida deste homem. Vamos pensar em algumas coisas dentro desse texto. Primeiro, Deus prepara o caminho do escolhido. Coloca aí 26 a 28, que chega aí a dizer que um anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, falou a Filipe, dizendo o quê? Dispõe-te, vai para o lado do sul. Sinceramente, irmãos, eu fico, se fosse Cláudio, eu ficava duvidando. Epa, né? Como é que Deus me chama num bem bom aqui? Muitos samaritanos se convertendo, sendo transformados, curados, etc. E Deus manda para o deserto. Para um deserto. À primeira vista não tinha ninguém. Deserto, árido. Como é que Deus faz isso? Você pensa que recebeu Jesus, você pensa que escolheu Jesus, você pensa que era tão religioso, tão bonzinho que escolheu Jesus. Não, aqui não tem isso. Nada aqui acontece, gente, por acaso. Observe a sequência. Deus envia Filipe. Deus escolhe a estrada até. Deus prepara o encontro. Deus conduz a conversa. O encontro na estrada, gente, de Gaza começou, sabe quando? Na eternidade. Veja,
Efésios 1:4. Aí, esse encontro foi gerado lá. Como é que tem aí? Deus escolheu o eunuco quando? Antes da fundação do... Então não foi ele que arquitetou, não foi ele que teve um desejo simples de buscar a Deus, de chegar a Deus. Foi Deus na eternidade que elaborou: eu quero você, eunuco. Deus envia Filipe, Deus escolhe a estrada, Deus prepara o caminho. Nada acontece aí por acaso. Deus dirige todas as circunstâncias para conduzir o eleito para Deus, para Ele mesmo. Olha bem que João Calvino diz: nada acontece por acaso. Deus dirige todas as circunstâncias para conduzir seus eleitos à salvação. Nesses 50 anos de crente em Jesus Cristo e evangelização, alguns crentes me perguntaram: mas pastor, e aquelas pessoas que nunca foram alcançadas, não tem ninguém por perto? Não sei como Deus vai fazer, mas vai fazer como eunuco, vai ao encontro dele, levanta pessoas. Então, assim como o navegador recalcula a rota, Deus governa as circunstâncias, Deus governa as suas perdas, as suas decepções. Deus faz tudo, encontros que não são casuais, são encontros elaborados pela eternidade e na eternidade para cruzar nossos caminhos com a cruz, para nos levar à cruz, que é o lugar que você deve estar. E você só pode ser salvo pela obra da cruz. Toda obra contrária a essa, ou pretendendo ser como esta, não é aceita por Deus. Ele nunca pede. Deus nunca pede os seus. Ele está contemplando você. Veja aí, 17:12 de João. Vamos ver? Quando eu estava com eles, isso é Jesus Cristo conversando com o Pai: guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e quantos? Nenhum deles, o quê? Se perdeu, exceto quem? O que já era entregue ao diabo. Exceto o filho da perdição, que é quem? Judas. Então vamos pensar nisso. Deus prepara o caminho do escolhido para chegar a Ele. A segunda coisa que podemos aprender aqui, gente, é que Deus desperta fome pela verdade. Despertar da fome. Vamos ver 28-31, e vocês leiam com alto e bom som. Vamos lá? Estava de volta e assentados no seu carro, vinha lendo o quê? O profeta Isaías. Qual o versículo? Era uma passagem, Isaías 53. Vamos lá? Então disse o Espírito a quem? A Filipe. Olha como Deus prepara. Aproxima-te desse carro e acompanham. Deus já tinha mandado ir para o deserto, na estrada, e agora disse: olha, vem aí, fica perto desse homem, se encosta aí. Continue. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo, o que leis? Aí 31, o que é que tem?
Você está entendendo isso? O homem está em mãos com o quê? Aquilo como os fariseus entendiam. Jesus Cristo disse: examinais a Escritura, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele estava de posse de um livro que mostrava a vida eterna, mas não tinha a iluminação dela. Não adianta só ler, não adianta nem orar, não adianta nem falar sobre. Tem que ser um despertamento efetuado por Deus. O eunuco lia a verdade eterna, mas a Bíblia pode estar diante dos seus olhos, mas não alcançou ainda o coração, que é o alvo de Deus, o centro da vida. Como poderei entender, ele diz, né? Como poderei entender? Como? Se eu não tenho ninguém que me explique. Então, ele estava exatamente com 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14, o problema do homem não é apenas falta de informação, ele tem a informação em mãos. É a cegueira espiritual. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita o quê? As coisas do Espírito de Deus, que lhes são loucuras. Como é que um miserável, desgraçado, alienado de Deus, pecador, mesmo sendo religioso, pode ter certeza de salvação? Isso é doidice. E é que a própria Bíblia diz: é loucura para quem? Para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Sproul diz uma coisa interessante, amados: o problema fundamental do pecador não é a intelectual. Ele até entende a letra, mas não entende o sentido dela. O Sproul diz que o problema do homem não é intelectual, mas moral e espiritual. Em terceiro lugar, gente, vamos 32 a 35, Atos 8. Atos 8, 32 a 35. Vamos ler? Ora, a passagem da Escritura que eu estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Continue. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Estava lá, sabia que é a palavra de Deus. Ele estava lendo as Escrituras. Mas o pior erro do homem é raiz, não conhecendo nas Escrituras nem o poder de Deus. O que é que a Escritura mostra? Ele testemunha do único assunto que o Filipe entendeu que eu deveria proclamar: Jesus Cristo. Ali, esse capítulo 38, 32 a 35, a pergunta de eunuco: de quem diz isto o profeta? Quem é que ele está falando? É ele mesmo, dele mesmo ou de outro? A resposta de Filipe definiu o modelo verdadeiro da pregação autêntica. Anunciou quem? Jesus. Não temos outro assunto. Ele é este servo sofredor.
Ele é o substituto dos pecadores, ele tomou lugar, ele levou sobre si isso. Ele é o cordeiro que se sacrificou, colocou-se em nosso lugar, derramou seu sangue para morrer pelas nossas misérias, nossos pecados. O homem não tinha condição de purgar os seus próprios pecados, purificar a si mesmo. Ele fez isso. Meus queridos, a missão dessa igreja, da igreja do Senhor, não é entreter, né? Dar uns pulos para as pessoas lá fora ser chamado. A missão de todo eleito é conduzir aqueles que poderão ser eleitos ou estarão eleitos, mas ainda não entendeu a conhecer Jesus. Filipe foi extraordinário, chegou assim, disse, pegou essa escritura, explicou direitinho e apresentou uma só pessoa. Ele explicou tão exato, tão maravilhosamente, que ele entendeu tanto, que ele pediu depois para fazer uma ação sobre ele, e vamos ver depois. O paradoxo da pregação é tremendo. A nossa visão e a visão de Deus é bem diferente. Cerca de 7 a 8 pessoas dessa igreja estão saindo toda semana, e 2.000 ou mais pessoas recebem a palavra através de folhetos, através de a pregação, testemunho pessoal. E a gente faz isso porque a nossa visão é que a gente não sabe quem é quem. Então temos que pregar todo mundo. Mas quando Deus olha para a terra, olha para as pessoas, Ele vê aquelas pontinhas de luz dos seus eleitos. E como nós não sabemos quem é quem, nós pregamos a todo mundo. Mas Deus sabe aqueles que lhe pertencem. Vamos ver aí se não é verdade. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o quê? Os que lhe pertencem. E mais, afasta a injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Spurgeon disse uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Todo dia eu prego, todo dia eu falo do Evangelho. Todo dia eu evangelizo. Eu gostaria que Deus fizesse isso que Spurgeon disse. Spurgeon disse uma coisa: se Deus tivesse pintado uma faixa amarela nas costas dos eleitos, eu sairia por todo canto, levantando as camisas dessas pessoas. Mas como não fez, eu prego o Evangelho a todos. Era bom, né? Não é esse não. Não é esse não. Não é esse não. Ah, é esse. Epa, quero falar com você. Era fácil, né? Lá nas ruas de Alagoinha, a gente vai por todo canto. Sobe ladeira, desce ladeira, vai por toda parte, vai lá em Araçagi. A gente não sabe quem é quem. Eu queria somente umas 10 pessoas daqui toda segunda. Nós íamos atingir Guarapira facilmente, em termos de proclamação, conversando com Deus. A visão da igreja: nós não vemos as marcas visíveis, por isso temos que falar da palavra de Deus. Como não sabemos onde estão escolhidos, a responsabilidade inegociável e cuidado que na sua negligência sobre isso é pregar, é espalhar por todos os lugares. Veja aí o que Paulo diz, que eu não coloquei na lista aí.
Em 1 Coríntios 9,16. Vamos lá? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa o quê? Essa obrigação, porque ai de mim, eu não quero nem saber o que é esse ai, viu? Ai daquele que cair na mão de Deus vivo, é a coisa pesada. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Você sabe que seu vizinho Deus vai cobrar de você? Você já pegou para o seu colega de trabalho? Não bota para outro não. Não seja como Isaías, não seja como muita gente na prática faz. Quando Deus chega assim para ele dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente diz: eis-me aqui, envia o outro. É com você. É com você. Em quarto lugar, meus queridos, Deus, o que eu aprendi, que Deus produz a resposta da fé. Vamos 36 a 38 aí, por favor. Eis aqui a água, né? Vamos lá. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: é lícito, você pode ser batizado, é uma obrigação, o mestre mandou. Se, a condição é aí, se creres de todo o coração, toda a vida, todo o seu, centro da sua vida, crer, confiar inteiramente em uma só pessoa. Aí o eunuco parece que entendeu bem a conversa que ele teve com Filipe, quando ele disse o quê? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deixa isso aí. Creio o quê? Jesus. Está dizendo: eu creio que Ele é Salvador. É Cristo. É o que esperávamos há tanto tempo. Não tem outro. O enviado, Cristo, Messias. É o quê? Filho de Deus. Parece isso não soa muito forte para a gente, mas para uma pessoa que daquele tempo ouvia isso, está dizendo: epa, ele está dizendo que Jesus é Salvador, é o ungido prometido, e é Deus, é completo, total. Por isso que não posso acrescentar nada, nem religião, nem uma vida regrada. Só Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? A resposta é humana, mas é habilitada por Deus, pela graça de Deus, a graça eficaz. Por exemplo, você pensa que a sua fé é você que produziu? Veja Judas 3, por favor. Judas 3. Amados, quando eu pregava toda a diligência de escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-nos a batalhar diligentemente. Olha essa expressão última, vamos ler todo em alto bom som. É o povo fraco, uma fé tão bosta, toda maravilhosa. Vamos lá, gente. Pela fé que uma vez por toda foi entregue a quem? Aos santos, aos separados por Deus, aquele que Ele colocou a fé verdadeira, a fé salvadora, a transformação e sustentação da nossa vida em Cristo. Como é que Ele faz? Não há produção humana. Se eu não tiver fé, se eu não fizer isso, não.
Olha bem o que é que diz em Filipenses 2,13. Paulo está falando de desenvolvimento até de salvação. Olha bem. Não faz... 2,13. Eu botei 3 aí, foi? Desculpe. Porque Deus, quem é o agente? É agente ativo, não é passivo não. Porque Deus é quem efetua em vós, em nós, tanto querer como realizar, segundo o quê? A sua vontade, é Ele. Deus opera vida, regeneração. A sua inclinação é contrária a Deus, aí Deus muda essa inclinação do seu coração, e o homem crê e obedece. Eu fico muito preocupado com pessoas que estão na igreja há algum tempo e não querem ser batizados, porque quem passa por uma regeneração quer logo fazer o que Deus quer, e uma das coisas é o batismo. A vontade de Deus segue a inclinação do coração. A vontade do homem, quer dizer, segue a inclinação do coração. E somente Deus pode mudar o coração, disse Jonathan Edwards. Em quinto lugar, a preservação dos salvos. Deus não só salva, mas sustenta. Vamos ver 39:40. Lá, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, de júbilo, de contentamento. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizar todas as cidades até chegar a Cesareia. Veja que aqui Deus começa a preservar o salvo eunuco. O eunuco seguiu o seu caminho cheio de quê? Júbilo. A produção do Espírito, do novo nascimento, foi extraordinária. Não foi a vontade da carne dele, não foi a vontade dele em si, não foi o esforço humano, não foi genealogia, foi de Deus. A Bíblia nos mostra isso, que não é a vontade da carne, do varão e do sangue, mas de Deus. O texto não registra outro encontro com Filipe. Aquele homem agora pertencia a Jesus Cristo. A segurança do crente não está em sua própria força, mas na fidelidade de Deus que salva. Olha o que Deus promete, 10:28 de João. Você crê nisso? Tem gente por aí dizendo, pregando para você que você perde salvação. Eu prefiro acreditar em que Jesus Cristo disse aqui: eu lhes dou o quê? A vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Talvez você entenda mal essa expressão de Jesus Cristo, que então se eu sou salvo, eu vou fazer o que quero. Porque bem entender na cabeça já mostra que você não é. Porque nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora não pense que o erro é apenas andar na bandalheira aí. É omissão também. É negligência. É procrastinação em como é que você foi salvo, transformado, liberto. Deus fez uma obra extraordinária, você só é espectador. Não existe isso na Bíblia. Veja que Filipe, volta lá, no 40 parece. Veja aí, Filipe veio achar-se onde? E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar onde? Ele não dormia no ponto não, fazia o que deveria fazer. A obra que Deus inicia na regeneração, é Ele mesmo que preserva até a glorificação. Isto disse Bavinck,
Herman Bavinck. Isso concorda com Paulo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de quê? Completá-la, aperfeiçoá-la até quando? Até a volta, o dia de Cristo, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, concluindo, a história do eunuco etíope, na verdade, que trabalhava em Candace, para a rainha, é a história da graça soberana de Deus. O verdadeiro centro da história não era Filipe, não era o eunuco, era Deus. É o protagonista. Foi Deus que procurou, trabalhando em Filipe, levando ao deserto. Deus chama o etíope, ou melhor, o eunuco, regenera o eunuco, salvando e preservando. Ele usa pessoas, o mensageiro, Filipe, a recepção, o receptor, o eunuco. A história do eunuco etíope não é sobre um homem que encontrou a Deus. É a história da graça soberana de Deus, que buscou um dos seus. Por isso, meus queridos, não force ninguém a ser crente. As pessoas, nesses 50 anos de evangelismo, as pessoas pensam que a gente quer que eles mudem de local de culto. Mas nós queremos que ele mude de vida. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É aquela de Jesus Cristo. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós, vos designeis para que vós deis fruto. Não sei quantos escolhidos estão aqui. Uma coisa eu sei, pela palavra de Deus, Jesus Cristo disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. E é com você que se diz escolhido ou que é escolhido a tarefa de buscar. Vamos fazer essa graça retrospectiva. Olhe para trás, não é fisicamente, viu? Cuidado. Talvez você pense que veio a Cristo por iniciativa própria. Eu, pelo menos, não queria Jesus de jeito nenhum. Mas ao observar com atenção a sua estrada, a sua própria estrada, o eunuco poderia observar, verá a mão invisível da graça de Deus conduzindo cada passo. Eu não queria Jesus, não gostava de ouvir sobre salvação. Eu tinha uma religião, tinha duas religiões. Ninguém evangélico falou de mim. Se fosse falou de Jesus a mim. Se fosse pelos crentes, eu estava no inferno. Mas um incrédulo foi usado por Deus para convidar para um evento evangélico e insistiu por 4 horas. Nenhum crente fez isso. Por isso que eu creio extremamente na graça soberana de quem? De Deus. E eu não disse que não iria, mas na hora deu uma vontade, eu fui e fiquei ouvindo o evangelho por 1 ano e 3 meses. E Deus teve que me conquistar, me converter mesmo, porque eu não queria. Tem a estrada,
Não sei que estrada você está caminhando, mas se você for escolhido de Deus, Deus está lhe encaminhando nessa estrada. Você estar aqui é um trajeto da estrada que Deus quer. Agora você está ouvindo a palavra como o eunuco ouviu. Por obra e graça, misericórdia do Senhor, eu que estou falando hoje aqui. Privilégio tremendo. Agora só Deus pode lhe dar convicção e salvação para que você manifeste isso aos outros. Porque antes de você buscar a Deus, Deus já planejou na eternidade e já buscava você. Porque o nosso querido mestre disse: vim buscar e salvar, não só buscar e salvar o que se havia perdido. Os escolhidos que estão perdidos vão ser atingidos pelo poder de Deus. Amém.